Você tá aí de boa, no seu momento de lazer, passando a tela do celular, percorrendo o feed, vendo a vida perfeita das outras pessoas acontecerem. E aí você olha para sua relação, e enquanto isso olhando outras relações pela tela do celular. E aí aos poucos, você vai começando a sentir que a sua própria vida não é suficiente. Você abre rede social e vê casal viajando, vê troca de carinho, vê declaração, vê corpos perfeitos, vê química aparentemente lá em cima, sexo acontecendo todos os dias. E muitas vezes você não percebe que uma comparação começa a acontecer. E isso não começa como julgamento, começa como uma dúvida. Por que ali? Por que lá tá parecendo tão fácil e aqui não é? Porque para todo mundo a vida tem sabor, tem cor, enquanto a minha vida afetiva tá com gosto de água e sal. Vamos falar um pouquinho sobre o peso, o impacto do que a gente vê nas redes sociais, o quanto isso afeta os nossos relacionamentos e a nossa vida sexual? Se você ainda não me conhece, eu sou Yanara, sou sexóloga, sou terapeuta sexual e por aqui a gente está sempre conversando sobre sexualidade, desejo, excitação, relacionamentos. E uma coisa que eu escuto muito é sobre falta de desejo, é sobre a falta de excitação e dificuldades, né, dentro das relações. E muitas vezes isso vem dessas comparações. Comparações com outras relações, com outras mulheres, com outros homens, com outras vidas que parecem mais intensas, mais conectadas, mais vivas, mais coloridas. Isso tem atravessado diretamente a forma como as pessoas estão vivenciando a própria sexualidade. O problema não é a rede social, o problema é o que ela pode estar ativando, como você está recebendo isso. As redes sociais, elas não vão... Quer dizer, elas vão, de certa forma, né, criar ali desejo e a comparação. Isso vem de uma insegurança. Elas intensificam tudo isso, essa insegurança, de uma forma muito potente, essa comparação. Porque você não tá mais, né, hoje em dia a gente não compara mais a nossa relação com a de uma pessoa próxima, com a do coleguinha ali, do vizinho. A gente tá comparando com uma vitrine constante. Só que essa vitrine, ela é editada, ela é recortada, ela é construída para parecer desejável o tempo todo. E aí existe um detalhe muito importante. As pessoas, elas não postam tudo que elas vivem. Elas postam normalmente aquilo que elas querem sustentar como imagem, que elas querem mostrar. E quando você começa a comparar muito a sua vida real com a imagem do outro, infelizmente, você vai entrar num jogo que você vai perder. Você não vai ganhar esse jogo. Vai perder para você mesmo. Isso começa a afetar a vida sexual, né, e o relacionamento afetivo de um jeito muito mais profundo, não me morde, muito mais profundo do que parece. Porque essa comparação, ela não fica só no seu pensamento. Ela vai mexendo com a forma como você se percebe dentro da sua relação. A forma como você se sente desejada ou desejado, a forma como você olha para o seu corpo, a forma ali como você interpreta o comportamento do outro. Principalmente, ela mexe com a sua disponibilidade para o encontro íntimo. Você começa a se sentir insuficiente, a não relaxar. Sem relaxamento, sem segurança, já falei muitas vezes, eu falo sempre, eu repito isso em todos os vídeos. A sexualidade, ela perde espaço. Existe uma idealização muito forte de que as outras relações, né, elas têm mais sexo, elas têm mais desejo, têm mais conexão, de que isso está sempre acontecendo com o outro. Mas a realidade, ela é diferente. Eu vejo casais que postam muita coisa bonita, mas que fora da tela mal se tocam. Não tem mãos dadas, não tem abraço. Eu vejo relações que parecem ali nas fotos muito intensa,
mas que vivem conflitos profundos, porque isso faz parte da vida. Pessoas que sustentam uma imagem de desejo, mas que estão desconectadas até do próprio corpo, de si mesmas. Só que, normalmente, isso não é o que aparece. Quem está assistindo termina preenchendo os próprios vazios com uma imaginação. E uma imaginação que costuma ser muito cruel com a própria vida, costuma trazer muita tristeza. Uma comparação que não leva a uma mudança. Normalmente eu vejo levando mais a uma paralisia. Eu vejo muita gente acreditando que se comparar, que olhar, que ver outros relacionamentos, que isso vai trazer motivação para melhorar a relação, o corpo, o desejo, né? Mas o que muitas vezes eu vejo na prática é o contrário, é o oposto disso. Eu vejo essa comparação constante gerando mais insegurança, mais autocobrança e muitas vezes uma sensação de inadequação dentro de uma relação que às vezes está funcionando. Isso não aproxima ninguém da própria sexualidade, isso termina afastando. A sexualidade, ela precisa de presença. A comparação com o outro, olhando ali para o feed de notícias o tempo todo, ele te coloca para fora de você, ele te coloca no lugar do outro. O outro é um outro ponto, tá? Que também quase ninguém fala, é que essa comparação com o outro, ela não acontece somente individualmente, ela não fica só com você. Você leva essa comparação para dentro do relacionamento. Você começa a olhar para parceria, às vezes, com muito mais crítica. Começa a perceber muito mais, a dar muito mais atenção ao que está faltando dentro da sua relação do que para aquilo que realmente existe. Começa a interpretar o comportamento da parceria muitas vezes como desinteresse, quando muitas vezes o que existe é um contexto relacional na sua vida que é muito mais complexo do que aquilo que você nem está vendo no feed dos outros. Aí aos poucos o que vai acontecendo é que o seu vínculo ele vai sendo atravessado por frustrações, sem que isso seja conversado, sem que isso seja expressado. A realidade da vida, ela não é menos valiosa. Ela só não é editada. A vida real, ela não tem filtro. Ela tem cansaço. Ela tem dias de falta de desejo, de desencontro. Ela tem fases em que dentro de uma relação, as pessoas não querem sexo. Mas ela também tem profundidade, tem construção, tem intimidade. O problema é que tudo isso, a vida real, ela não é performática. Ela não cabe em vídeos de 30 segundos. Ela não cabe em fotos, muitas vezes. As fotos ficam só para os momentos bons. Normalmente, ali na hora que o bicho tá pegando, que tá rolando um estresse, um desentendimento, ninguém tá com a câmera ali registrada, registrando ali uma briga, um momento de desentendimento. A sua memória tá registrando isso. Mas a sua memória também já registrou muita coisa boa. Quando a gente perde a capacidade de sustentar essa realidade, aí a gente permite que a relação comece a parecer insuficiente. Não adianta ficar se perguntando por que a sua relação não está boa e ficar desejando que a sua relação seja como a do coleguinha. O ideal é procurar entender o que está te afastando da sua própria experiência. Você está se afastando disso porque às vezes você está tentando viver uma experiência que não é sua, que é de outra pessoa, tem outro contexto. Enquanto você estiver tentando corresponder a esse modelo padrão, bonitinho ali, midiático das redes sociais, você termina deixando de construir algo verdadeiro. A sexualidade, para ela acontecer, o prazer para ele acontecer, ele precisa de verdade para existir. Olhar, entender o que está acontecendo, acolher a sua vida. Eu quero te propor uma reflexão bem simples. O que na sua relação hoje é real? E o que você tá medindo a partir do que você vê no feed, né?
quando você corre ali a tela do celular? Coloca pra mim aqui nos comentários. Se você achar que esse tema pode interessar para outras pessoas, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e me diz também, pode trazer temas para mim, me dizer o que vocês querem que eu traga de assunto pra gente conversar, porque esse espaço aqui, ele é para vocês. E menos comparação, mais vida real. Até o próximo vídeo.